Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, da TV Educativa. Recebo hoje o médico Dr. Marcelo Vilela. Ele é ex-secretário municipal de saúde em Campo Grande e doutor em urologia e atual diretor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós vamos aqui conversar sobre saúde do homem especificamente. Vai desde a prevenção até diagnóstico de doenças, outras, principalmente em relação aos problemas prostáticos. Doutor Marcelo, muito obrigado inicialmente pela generosidade em atender o nosso pedido e é uma satisfação recebê-lo. E claro, o senhor já pôde observar na apresentação que nós temos aí a questão da saúde do homem. O que é saúde do homem? Eu que agradeço o convite, doutor Luiz Ovando. É uma honra estar aqui do lado do senhor, que para mim é uma referência na medicina aqui, nós, do Estado. Saúde do homem, ela começou a ser explorada e ao mesmo tempo estimulada por causa, principalmente, que o homem ele gosta de trabalhar, é arrimo de família, não tem tempo de fazer exames, não tem tempo de procurar o médico. E aí, quando ele fica doente, a gente não sabe nada sobre a saúde daquele homem e ele vem a sofrer das suas doenças. Então, assim, a saúde do homem ela é muito importante. Foi desde no 1998, mais ou menos, a Organização Mundial de Saúde começou a estimular aos homens a procurar o médico e principalmente o urologista a partir dos seus 45, 50 anos, porque tem umas doenças, né, que começam a acometer devido ao avanço da idade. Então, na verdade, a saúde do homem fica bem mais restrita às questões masculinas especificamente, porque a gente fala saúde do homem, as doenças cardiovasculares saltam lá na frente. Lá na frente. E aí os problemas prostáticos, eu quando era menino, a gente sempre ouvia falar, fulano teve problema de próstata, né? Câncer de próstata. E o câncer de próstata, com o passar do tempo, a gente descobriu que era perfeitamente evitável quando detectado precocemente, né, sendo tratado adequadamente, então o indivíduo praticamente curava, sarava do câncer de próstata. É a doença mais comum no sistema urológico do homem, não? Sim, o câncer de próstata ele é a primeira causa de diagnóstico, né, em fase de prevenção que a gente tem. Hoje a gente tem exames, por exemplo, nós temos uma substância que é uma enzima, é uma proteína que a gente dosa no sangue, e chamado PSA, que é o antígeno prostático específico. Depois do avanço de ter encontrado uma forma de você ver que se tiver aumentado no sangue, existe a possibilidade de ter câncer, que foi a partir da década de 80 que ficou popularizado e hoje, graças a Deus, é realizado pelo Sistema Público de Saúde, a gente começa a fazer muito diagnóstico em fase de prevenção. Então, o exame tem. O que precisa? É o homem procurar o médico urologista na rede pública ou na rede privada para nós fazermos a avaliação da próstata. A próstata é um órgão da reprodução humana. Uhum. A próstata serve para armazenar os espermatozoides. Da condição de sobrevivência aos espermatozoides. Sobrevivência. Então, a próstata, ela acomoda o espermatozoide e, ao mesmo tempo, ela produz uma secreção prostática que vai promover a manutenção desse espermatozoide no aparelho reprodutor feminino para fazer a fecundação. Então, a próstata é um órgão da reprodução humana. Só que depois dos 45, 50 anos, a gente começa a envelhecer. Alguns envelhecem mais rápido, outros menos. Isso vai muito do histórico familiar. Então, se você tem um tio, um primo, você tem avô que teve problema de próstata, então essa próstata ela pode aumentar e está relacionado com o metabolismo da testosterona e você começa a ter sintomas urinários, principalmente. E essa questão do sintoma urinário é porque a próstata está exatamente na saída da bexiga, ou seja, no início da uretra, é isso? Isso, é uma continuação da bexiga, né? Aí começa a uretra na bexiga. A próstata é uma glândula que ela envolve a uretra na saída da bexiga, justamente para liberar o esperma na uretra.
tá? Então, é maravilhoso a fisiologia, a anatomia. Então, o esperma, você tem uma comunicação da uretra com a próstata que vai lançar para você fazer a fecundação. A próstata começa a crescer em alguns pacientes, a gente acredita que pelo menos 50% dos pacientes vão ter crescimento da próstata. E uns 20% crescimento benigno da próstata. E uns 20% eles vão ter que ser operados com envelhecimento. Quer dizer que quando o indivíduo começa a envelhecer, a próstata começa a crescer em decorrência do estímulo hormonal, maior tempo. Por que isso acontece? Ou é um processo natural de degeneração? É tudo ao mesmo tempo. Esses pacientes que têm um crescimento da próstata e a próstata começa a crescer para dentro da uretra e dá o sintoma obstrutivo urinário, vai ter a dificuldade para urinar, está relacionado com um receptor androgênico, a gente fala, a testosterona. Então, essa testosterona, assim como a calvície, né? Quem tem muita testosterona começa a ter também queda de cabelo. Na próstata, começa a ter hipertrofia de próstata. Então, essa próstata ela começa a inchar, que a gente fala, a crescer, é o crescimento benigno, e ela começa a causar sintoma obstrutivo. A bexiga, ela contrai... Ela aperta a uretra. Ela aperta a uretra e ela não consegue, o paciente não consegue ter aquela micção que ele tinha quando jovem. Ele nota bem isso aí. Então fica mais lentificado, acorda mais à noite, dá urgência, a pessoa começa a ter vontade de ter que ir correndo para o banheiro. Infelizmente, em muitos casos, mesmo no consultório, na medicina privada, a gente pega pacientes que já estão nessa fase de incontinência urinária. Mas na verdade não é incontinência, é a bexiga brigando com a próstata. A bexiga hipertrofiada, ou seja, forte, fez muita força e aí ela começa a querer expulsar e o aumento da pressão, fica pequena a capacidade da bexiga. Doutor Marcelo, nós temos algumas perguntas de telespectadores, e aqui eu tenho uma pergunta do Diego Ferreira, de 30 anos. Doutor Luiz, tudo bom? Meu nome é Diego, eu gostaria de saber por que o homem tem tanta dificuldade de ir ao médico. É uma questão cultural, né? Nos países europeus, no Japão, por exemplo, onde você tem uma cultura já mais desenvolvida, já tem na cultura assistência à saúde, os pacientes procuram mais, tem menos esse entrave. Nas culturas latinas, aqui no Brasil, na América do Sul, México, você tem já uma resistência a procurar um médico, principalmente porque, por exemplo, se você vai procurar o urologista, ele sabe que hoje é bem divulgado que a gente vai fazer o exame digital da próstata, o famoso toque retal. Então, assim, eles têm esse medo, essa preocupação. E aí eles não procuram. E nós somos uma sociedade latina, uma sociedade que tem ainda um machismo muito grande, e eles acham que isso, de alguma maneira, vai inferiorizar ele a outros homens. Então é por isso, Diego. Você veja que existem questões aí até de comportamento, né? A identidade do indivíduo, a gente não pode negar isso, né? E, às vezes, diante a evolução tecnológica, o conhecimento, principalmente, nós começamos a perceber que, de uma maneira geral, né, você tem que também mudar valores e princípios. Porque, na verdade, se você não se submeter a uma avaliação, tendo hoje os exames que o doutor Marcelo falou, que é exatamente a questão do PSA, que é um exame de sangue, mas o PSA nem sempre, às vezes, principalmente se leva em conta a questão genética, hereditária, né? Nem sempre, às vezes, ele consegue esclarecer o risco. E a gente fala em prevenção. E prevenção e detecção precoce. Então tem que ser pego antes de dar problema, antes de dar metástase. Porque, às vezes, o câncer de próstata não dá nenhum sintoma, né, doutor Marcelo? Na grande maioria das vezes, quando você tem o câncer de próstata, a incidência anual é mais ou menos, nos Estados Unidos, que tem um controle bem apurado, é de 17%. Isso deve ser replicado no Brasil. Pelo Instituto Nacional do Câncer, é 12% a incidência anual aqui de câncer de próstata. Está relacionado com, aquilo que a gente fala, a boa medicina, como ela é feita. Você tem que fazer uma boa história do paciente. E o paciente tem que ter na memória o que os seus antecedentes tiveram de doença. Então, a gente valoriza muito isso. Então, se você tem histórico familiar de doença da próstata, seja maligna ou benigna, a chance de você replicar esse jeito, né, hereditário, ela é grande. Então, a gente tem que fazer a prevenção. O que é prevenção? É procurar antes que tenha o problema. Então, a gente faz principalmente exame de PSA. Se o PSA a gente já vê que está alterado, a gente já faz o toque, tá?
Não é todos os pacientes assim que se faz o toque. Na grande maioria a gente tem que fazer o toque, entendeu? Mas a gente percebe muito o valor de PSA, a gente percebe muito o histórico familiar, a gente percebe muito o que ele está tomando. Às vezes, hoje está muito em voga, nós estávamos conversando sobre isso, o uso de testosterona indiscriminado. Então, tudo isso vai modificar aí o tamanho da próstata, o acompanhamento, etc. Vocês podem observar que é fundamental, né, esse comportamento. E como a pergunta do Diego foi oportuna, quer dizer, por que o médico tem dificuldade de ir? O médico tem dificuldade de ir por essas questões todas que nós já conversamos, mas também você não pode se esquecer da história familiar, né? Se você tem história ou histórico familiar, procure o urologista. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos e vamos conversar sobre essa outra questão que o Dr. Marcelo chamou a atenção aqui, que é o uso dos hormônios. É o indivíduo querer ser jovem a vida inteira. E vamos ver quais são as repercussões disso. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832-1122. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Vilela sobre a saúde do homem e o papel fundamental da prevenção. Dr. Marcelo, nós falávamos no primeiro bloco sobre a questão do uso da testosterona. Espera só um pouquinho. É preciso, Não sei por quê, o indivíduo tomar testosterona? Bom, o que a gente pode falar sobre testosterona? Nós temos como aferir, a gente pede nos homens, geralmente, a gente pede uma dosagem da testosterona. Logicamente que pacientes, a andropausa, que o pessoal lê aí, que é muito parecido com menopausa, ela é muito menos comum nos homens. Mas acontece em alguns pacientes realmente de fazer uma andropausa. O que é andropausa? É a testosterona muito abaixo dos níveis normais. Níveis normais de testosterona, dependendo do laboratório, mas geralmente o índice é acima de 300, 350. Isso é o índice normal, 280, 300, entendeu? Só que hoje está vindo um modismo na saúde aí, que é a terapia para você fazer os hormônios se permanecerem a 1.000, 1.500, que isso vai trazer vigor físico, isso vai aumentar a vida da pessoa, enfim. O grande problema disso aí é que vai trazer efeitos colaterais. Hoje existe um alerta mundial sobre o uso indiscriminado de reposição hormonal com testosterona. O senhor sabe dos malefícios. No coração ele aumenta, causa uma hipertrofia miocárdia. No fígado vai causar também lesão pelo uso de hormônio. E além disso, você pode causar na próstata o crescimento da próstata pelo uso indiscriminado desse hormônio. Você está vendo, o doutor Marcelo está comentando sobre a questão da testosterona. Nós, de uma maneira geral, não nascemos para morrer. Se alguém falar assim, chegou a hora, eu quero morrer. Mentira. Nós temos aquele sentimento de eternidade que Deus nos colocou dentro de nós. E se desse, a gente viveria aí ad eterno, porque espiritualmente é assim. Mas fisicamente nós temos limitações. O universo é limitado. Salmos fala sobre isso. Salmo 102. Fala que vai envelhecer, vai desgastar e que vai desenrolar, inclusive, lá. Isaías, da mesma forma, fala. E nós não queremos envelhecer. E o homem, hoje em dia, muito orgulhoso e tal, ele quer manter o vigor físico artificial, principalmente o desempenho sexual. E aí, como bem você disse, Marcelo, fica muito difícil as células envelhecendo e agora sendo estimuladas pelo hormônio. Isso leva a câncer? Sim. Quem tem predisposição de câncer vai desenvolver e vai avançar o câncer com a hormonioterapia. Isso, hormonioterapia com testosterona. Isso é bem
provado já. E quem não vai desenvolver câncer, vai desenvolver o crescimento da próstata. E esse crescimento da próstata vai trazer os sintomas urinários, vai acelerar uma coisa que viria com o desenrolar da idade. Então, esse é o grande problema. Agora, a testosterona, a gente tem que ter muito cuidado. Então, hoje existem várias linhas aí que eles querem mudar o pensamento clínico, etc. e tal. A gente estava conversando sobre isso. Hoje, nas farmácias, você tem dificuldade de ter o hormônio, porque o consumo exagerou demais, assim como aqueles remédios que é para diabetes, aquelas injeções para emagrecimento. Então as pessoas ficam atrás da jovialidade, atrás de estender e coisas que não acontecem. Na função sexual é a mesma coisa. Você não vai ser um garoto de 18, 25 anos. É fases na vida, né? E geralmente o homem começa a ter seus problemas de ereção a partir de 30, 35 anos, já começa a aparecer em mínimo índice. Mas ele vai começar a aumentar. Por quê? Aumenta as responsabilidades, aumenta a carga de trabalho, você está envelhecendo, aí começa o sobrepeso. Então a prevenção disso é sempre controlar o peso, fazer exercício físico. A testosterona, ela melhora quando você faz exercício físico. Se você começa a se tornar obeso, ela vai aumentar, principalmente estrogênio periférico, isso aí vai ter. Então, na verdade, a prevenção é emagrecer, não ficar obeso, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, não exagerar em vícios, né? Porque as pessoas exageram nos vícios da bebida, do cigarro, que tudo isso aí faz um combo para a pessoa ter os problemas. Vocês viram a explicação. É claro que, naturalmente, à medida que a gente envelhece, nós vamos perdendo vigor. E o vigor não é só sexual, o vigor é global. E nós temos que ter sabedoria para lidar com esse tipo de situação, porque a vida, ela nos concede, ela nos tira e, ao mesmo tempo, ela retribui através de outras qualidades, atribuições e virtudes. Então é importante. Eu tenho aqui uma pergunta, nós vamos ver o VT. Doutor Luiz, uma grande dúvida que tem entre os homens é: o exame de PSA é seguro? Outra coisa importante, é importante fazer um exame de PSA agregado com ultrassom para verificar possível câncer de próstata ou alguma coisa relacionada à próstata? O PSA é um exame de sangue que revolucionou a prevenção do câncer de próstata. Foi inventado, foi descoberto na década de 70, início da década de 70. E à medida que o tempo foi passando, viram a propriedade dessa enzima na prevenção. 80, década de 90, ele começou a fazer em larga escala. E mudou o comportamento. A gente fazia diagnóstico de câncer de próstata em fase avançada, quando tinha sintoma de câncer de próstata, que é dor óssea, que é sangue na urina, que é anemia. Já tinha disseminado. Já estava disseminada a doença, entendeu? Porque o importante é a gente pegar o câncer dentro da próstata, ela não ultrapassar, a gente chama a cápsula da próstata. A próstata ela é igual a uma laranja, tem seu gomo e tem sua casca. Então, quando sai da cápsula, que é a casca, a gente já considera a doença já fora da próstata. Então essa doença, ela provavelmente a gente chama que vai começar a avançar, pode dar metástase óssea, cerebral, etc. e tal. Então esse PSA mudou totalmente o raciocínio clínico. Bom, PSA, ele é seguro? Se ele tiver alterado, é 100% de chance de ser câncer de próstata? Não. Ele tem mais ou menos uma acurácia sozinho de PSA de pegar 70% dos cânceres, tá? 30%. Você começa a usar mais exames complementares. Aí vem a história, que é histórico familiar, aí você vai medir o tamanho da próstata através de um ultrassom, então ele ajuda no auxílio a ver o ultrassom, mas o ultrassom também não faz diagnóstico. Se você colocar o toque retal e o ultrassom, ver quem faz mais diagnóstico, o toque retal faz mais que o ultrassom. Entendeu? E atualmente a gente tem também, para avaliar nódulos na próstata, a ressonância magnética da próstata. Tudo isso são exames complementares, tá? Mas o que mais importante é ter a avaliação contínua, ou seja, ano a ano ou pelo menos de 2 em 2 anos, frequentar o médico e o médico fazer a avaliação. Professor Marcelo, nós temos outra pergunta aqui, acho que é importante. É o Gustavo, através do WhatsApp, do Nova Lima. O Gustavo é lá do Nova Lima. Ele diz assim: problema na próstata pode deixar o homem impotente?
O problema da próstata, o crescimento da próstata, vamos falar em hipertrofia benigna da próstata, que é a maioria dos casos, 70%, 80% dos casos. Não traz problema de ereção, não, tá? O que pode trazer problema de ereção é o tratamento do câncer de próstata. Então, você tem a cirurgia, e nessa cirurgia que a gente faz, a cirurgia radical, que tira toda a próstata, então, nesse tipo de cirurgia, em torno de 8 a 15% dos pacientes vão evoluir com disfunção erétil e vai ter que colocar uma prótese peniana. Essa disfunção erétil é a impotência que você pergunta aí, Gustavo. Olha, a conversa tá boa, é muito bom, o assunto é inesgotável porque tem muitos questionamentos, mas nós queremos aqui aproveitar a oportunidade para finalizar e dizer, inclusive, para você sobre a questão dos hormônios. Se você está pensando em ser jovem, o Dr. Marcelo já alertou para o fato de que é fundamental você tomar as medidas reais, verdadeiras, consistentes, não essa questão de ficar usando hormônio. O hormônio, por si só, ele acaba estimulando, nós temos no nosso corpo aquilo que a gente chama de células epiteliais e células do tecido conjuntivo. As células do tecido conjuntivo, elas não multiplicam, mas as células epiteliais, elas multiplicam. E a testosterona é um estimulante para que haja multiplicação dessas células. E a célula da próstata é epitelial. E a célula do fígado é epitelial. E células já estabelecidas, como a do coração, que não multiplicam, elas acabam crescendo e inchando. Então, doutor Marcelo, eu acho que é decisivo o senhor deixar uma mensagem sobre essa questão da testosterona e também da impotência. Se está tendo impotência, a gente está falando do termo aqui, é disfunção erétil correta, mas é impotência, para você entender. Como fazer nesses casos? Vai tomar hormônio ou procura o médico e vai ver o que realmente está acontecendo? O correto não é ir na internet, não é no YouTube, não é no Instagram, rede social, você se interessar pelo assunto e querer ter uma resolução disso rápido. Na verdade, você tem que procurar um médico e esse médico, ele vai fazer a avaliação sua, clínica, sobre a impotência. A gente colhe os hormônios, o hormônio da tireoide, o hormônio da testosterona, a gente faz o histórico. Então, a gente faz uma avaliação. E ali, depois de fazer a história, fazer os exames complementares, aí sim nós fazemos a decisão se vai tomar o hormônio ou não. Lembrando que para a disfunção erétil, final da década de 90 para os anos 2000, começou a comercializar os remédios facilitadores de ereção, que aumenta o óxido nitroso no corpo peniano, né? E aquilo ali começa a ter uma revolução nessa parte. Então, hoje a gente tem remédio apropriado para quem tem problema de ereção e, geralmente, mais de 90%, a gente fala que é uma impotência psicogênica, tá? Na verdade, a dificuldade da fase, da vida, etc. e tal. E esses remédios ajudam muito. E o médico, ele ajuda muito a esclarecer isso. E o paciente, na maioria das vezes, sai bem contente. Agora, existem os pacientes que vão ter que fazer a reposição hormonal. Existem os pacientes que a gente vai ter que encaminhar para um psicólogo para fazer uma terapia, às vezes. Então, tudo isso aí é uma orientação preventiva. Eu tenho aqui uma pergunta, mas acho que, Silvio, você lá do Copa Trabalho, através do WhatsApp, ele pergunta aqui, acho que nós já respondemos isso, né? O uso de anabolizantes traz algum comprometimento para a próstata? Esse anabolizante que ele está dizendo aqui, a gente sabe que é a testosterona. O senhor gostaria de... É o Silvio que está perguntando. Então, Silvio, a hormonioterapia com testosterona é chamado de anabolizante. Uhum. Então, tem aqueles atletas do fisiculturismo que eles precisam, é uma modalidade esportiva, eles usam o hormônio para hipertrofiar. Eles sabem do risco. Quem faz fisiculturismo sabe bem dos riscos existentes a esse problema. Do que pode causar é a hipertrofia da próstata. Então a próstata começa a crescer. Eu estou agora, recentemente, com um paciente que está fazendo uso da testosterona e você começa a perceber que a próstata começa a crescer numa velocidade que não era para acontecer. Entendeu? Então isso pode trazer um malefício, dificuldade para urinar, ter que fazer cirurgia.
e você não precisava, às vezes, passar por um procedimento porque você é um hormônio. Você usou o hormônio, que são os anabolizantes. E quem tem tendência hereditária a ter o câncer de próstata, o hormônio vai acelerar isso. E às vezes vai dar uma doença com um comportamento às vezes mais pior era um comportamento pior do que era se fosse com envelhecimento normal. O doutor Marcelo está explicando para você a questão do anabolizante. Anabolizante é o que melhora o metabolismo, ou seja, melhora tudo no organismo em princípio. Mas só que tem seus riscos, como ele já explicou muito bem. E é importante que a gente fique atento, porque, de uma maneira geral, as pessoas hoje, principalmente os homens, eles, na tentativa de aumentar o vigor, eles querem simplesmente usar a testosterona, que é um anabolizante. Agora, a questão maior é exatamente o aumento da pressão arterial. De uma maneira geral, o indivíduo fica hipertenso, exatamente porque a célula lá da camada interna da artéria, ela começa também a hipertrofiar. Então, cresce tudo. Só não cresce muitas vezes o desempenho. Isso é fundamental. Mas olha, a conversa está boa, né? E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. E eu quero aqui, doutor Marcelo, agradecer muito a sua disposição em atender ao nosso pedido, ao nosso chamado, e deixar a palavra para as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao senhor, é muito importante, a Sociedade Brasileira de Urologia tem vários urologistas aqui bem capacitados na nossa cidade, que pode fazer essa avaliação. Na prefeitura tem urologistas capacitados, no estado, no hospital regional ali tem, no hospital universitário. Então, nossa capital ela é bem gerida, ela tem bons profissionais na rede pública, na rede privada. Então, os pacientes eles têm que se conscientizar que ele precisa valorizar a sua saúde. Para isso, eles têm que se importar com ele, tem que procurar o médico. Ah, mas eu não estou sentindo sintoma. Não, vai, procura, faz os exames, que você vai se beneficiar com a prevenção. Quero agradecer ao Dr. Luiz Ovando, uma pessoa que é referência para mim, desde pequeno, é da mesma igreja minha, e a gente tem uma história junto. Muito obrigado, e obrigado a vocês pela audiência. Eu que agradeço, Marcelo, é uma honra, né, recebê-lo aqui e espero que muitas coisas tenham sido esclarecidas para você que nos acompanha através da TV Educativa. Siga as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no próximo programa. Até lá!